Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Boa noite a todos aí. Dona Celeste, Seu Jones, a paz do Senhor, Dona Eliene. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é fiel. Boa noite, Dona Celeste. Deus abençoe a tua família, Dona Cristiane. Aleluia. Deus abençoe vocês. Vamos esperar o pessoal entrando aí, para a gente começar a estudar um pouco mais da palavra. Seu Amarildo, Deus abençoe a tua vida. Amém? Nós vamos falar hoje sobre a ressurreição dos mortos. É um assunto importante, mas pouco falado. A gente pouco se fala, né, sobre a ressurreição dos mortos. Mas se tem uma coisa que a gente vai viver, a gente vai passar, é pela morte. E a gente precisa compreender o que é a morte, né? O que faz as pessoas morrerem, né? E quais são os tipos de mortes ou de morte descritas na palavra de Deus, né? O que a palavra de Deus fala sobre a morte. Então, nós precisamos compreender exatamente o que a palavra de Deus fala sobre isso. Porque nós oramos pelas pessoas, né? E nós buscamos uma solução para problemas que podem prejudicar essas pessoas, podem trazer algum tipo de situação ruim para essas pessoas, mas a nossa visão ela é muito física, ela é muito natural. A gente acaba olhando muito para a parte física, a parte natural, os dias nessa terra, o bem-estar nessa terra, tudo que nós precisamos, prosperidade nessa terra. E a maioria, pelo menos na minha visão, até onde eu consigo enxergar, né, a maioria acaba não orando em relação à morte espiritual. E a gente precisa compreender alguns textos da palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre a morte, porque o nosso objetivo é a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é um ensino fundamental da palavra de Deus, né? Ela vai de capa a capa da Bíblia. Todos os livros da Bíblia falam sobre a morte, né? A morte entrou em Gênesis, a morte vai ser resolvida no Apocalipse. Toda a história bíblica nós temos esse componente aí comum, que é a morte. Então nós vamos orar, vamos ler alguns textos. Eu não sei se vai dar tempo da gente falar tudo hoje, mas nós vamos falar até onde der, e na semana que vem, se possível, né? Se Deus quiser, a gente acaba continuando com esse assunto, porque ele é muito importante. Vamos orar então. Pai, nós queremos entregar nas tuas mãos a nossa vida, entregamos o nosso coração, nossa semana de trabalho nas tuas mãos, e que nós queremos já te agradecer pela tua misericórdia sobre nós, pela tua graça. Te agradecemos, Pai, pela tua presença e imploramos, Pai, o perdão dos nossos pecados, das nossas palavras, das nossas intenções, tudo que nós fizemos, falamos, Senhor. Nós pedimos o teu perdão, que o sangue do Cordeiro nos purifique de todo pecado. Traz sobre nós, Senhor, a sabedoria, o entendimento, o conhecimento que vem do alto. Nos ensina, porque nós não somos capazes de ensinar ninguém. O Senhor é o único mestre, o Senhor é o único professor, e nós entregamos a nossa vida para que o Senhor nos ensine. Fale conosco. Abre, Senhor, o nosso entendimento, os nossos ouvidos, os nossos olhos,
tenha misericórdia de nós. Que haja uma separação entre esse ambiente virtual e qualquer espírito maligno que queira atrapalhar a ministração da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então nós vamos falar um pouco sobre a ressurreição de mortes, dos mortos, né? Então, o primeiro texto que eu queria ler está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Esse texto é um texto base para que a gente entenda essa questão da morte. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Essa foi a maneira que Deus gerou vida dentro do primeiro homem, ou seja, Adão. Ele foi gerado ali por Deus, ele foi criado do pó da terra, e Deus sopra sobre ele o fôlego de vida, né? E ele passa a ser alma vivente. Nós compreendemos, né, que o homem é composto. A palavra de Deus diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 23, que o homem é feito de corpo. A palavra corpo, a palavra grega soma, que significa o corpo físico, é composto também de alma, psique, palavra grega para psique, que é o centro da nossa vontade, das nossas emoções, do nosso intelecto, e também a palavra pneuma, que é a palavra espírito. Todo o vosso corpo, alma e espírito permaneçam irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus. Então nós somos compostos, né? Nós somos feitos por Deus de 3 partes em uma, ou seja, Deus uniu 3 partes em uma. O pó da terra fez o corpo, e quando ele sopra nas narinas o fôlego, ele então faz com que o homem seja alma vivente, uma alma que respira, uma alma que tem pneuma, fôlego de vida. O fôlego de vida, o espírito, a pneuma, vem de Deus e volta para Deus, né? Eclesiastes capítulo 12 fala sobre isso. Quando o homem termina os seus dias nessa terra, o fôlego de vida volta para Deus. O espírito veio de Deus e o espírito volta para Deus. E o corpo veio do pó e o corpo volta para o pó. O nosso corpo é feito do mesmo componente da argila, do barro, literalmente. Os mesmos componentes que você enxerga no barro, você vai enxergar no corpo humano. Então, quando nós passamos, né, essa vida e acabou nossos dias, o corpo físico ele se torna pó novamente, né? E o espírito volta para Deus. O destino da alma é que está em jogo, o destino da alma humana, né? Então toda briga, toda guerra espiritual é pela alma. Onde será que a alma vai passar a sua eternidade? Aonde a nossa alma voltará, aonde a nossa alma ficará depois da morte física? Porque na morte física o corpo volta para o pó, a alma não tem aonde ficar. Então existem 2 destinos para a alma e nós precisamos compreender essa história, né? Versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus, ele coloca uma árvore em um jardim, ele planta o jardim, e no meio do jardim ali, entre as árvores do jardim, existia um tipo de árvore que não era permitido ao homem se alimentar dela, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E ele diz estritamente para o homem que no dia em que esse homem comesse, né, ele experimentaria a morte. Então ele tinha dado a vida para o homem, né? Ele soprou o fôlego de vida no homem, e ele entrega para o homem agora, com esta árvore, uma escolha, a capacidade
do homem de escolher entre permanecer com a vida ou escolher morrer, ou experimentar a morte. No dia que você comer dessa árvore, certamente morrerás. A gente poderia falar disso a noite toda, porque até hoje Deus dá escolha para o homem, o livre-arbítrio. Deus não criou o homem para ser escravo, Deus não criou o homem para ser uma pessoa totalmente manipulada por Deus. Deus cria o homem assim como ele criou os anjos, com livre-arbítrio, com capacidade de escolha. O homem tem capacidade de escolher. E Deus, durante toda a história humana, ele dá essas opções de escolha para os homens. Ele fez isso com o povo de Israel. Você pode escolher a morte ou a vida, a bênção ou a maldição. Então a escolha está sempre presente na nossa vida. Deus, ele é um Deus que nos deixa livre. O livre-arbítrio é justamente a capacidade de escolha. E essa capacidade me dá liberdade sobre a minha vida. Ou seja, eu tenho liberdade de escolher de quem eu vou me alimentar, de qual árvore eu vou me alimentar. Eu tenho capacidade de escolher se eu vou me alimentar da vida ou se eu vou me alimentar da morte. Então eu tenho as opções na minha frente. Deus sempre vai colocar opções, Deus sempre vai colocar escolhas na nossa frente. Nós teremos que fazer escolhas. E lógico que o livre-arbítrio também me diz, né, lógico, que a pessoa que o tem precisa ter responsabilidade. O livre-arbítrio exige responsabilidade sobre as escolhas. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Deus não é responsável pelas minhas escolhas, porque Ele me fez livre. Ele me dá liberdade de escolher, né? Então, isso me faz responsável, único e direto, sobre as escolhas que eu faço na minha vida, né? E a mesma coisa a autoridade. O livre-arbítrio também me dá autoridade. Eu posso escolher ir para a direita ou para a esquerda. Eu tenho a capacidade de raciocínio, a capacidade de pensar, a capacidade de sentir. A minha alma foi criada para ser autônoma, para ser independente. Deus criou um homem para que ele escolha ser dependente de Deus. Deus não criou o homem para ser independente de Deus. Por isso, ele deu a capacidade de escolha, para que o homem escolhesse andar com Deus, escolhesse a vida e não a morte. E essa escolha, ela não foi tirada do homem. O homem tem capacidade de escolha até os dias de hoje e ele sempre terá a capacidade de escolha. Então a morte é uma questão de escolha humana. O homem pode escolher morrer ou pode escolher viver. O homem escolhe. Eu escolho isso para a minha vida, você escolhe isso para a tua vida. Num contexto de intercessão, uma coisa que Deus não fez foi criar um homem totalmente manipulável. Então é lógico que eu como homem, não posso orar, pedir a Deus que manipule a vida de uma outra pessoa. Eu não posso forçar as escolhas de outra pessoa, porque Deus não fez isso no Éden. Deus não fez isso com Israel. Deus não fez isso com a igreja. Deus não fez isso com você. Deus não faz isso. Deus não vai tirar a tua capacidade de escolha. Então a minha intercessão, ela não pode manipular a escolha de uma pessoa. O que a minha intercessão pode fazer é pedir para que Deus traga o arrependimento, para que Deus traga o convencimento, mas a escolha final nunca será de Deus, a escolha final sempre será do homem. Foi o que aconteceu no Éden. Amém? Deus não cria o homem para que este morra. Deus não criou o homem para morrer. Deus não fez isso. A vontade de Deus é que o homem viva. A vontade de Deus é que você e eu estejamos vivos na presença dele. Experimentemos vida em abundância. Essa é a vontade de Deus. Deus não se agrada da morte de ninguém. Deus não se agrada da morte do ímpio, nem da morte do justo, porque Deus não criou o homem para morrer. Amém? Então isso é muito importante. Deus não tem o propósito de morte.
Os pensamentos de Deus são pensamentos de vida e não de morte. Mas pastor, por que tem tanta gente morrendo? Por que tanta gente morre no planeta? Por causa das escolhas humanas. As escolhas humanas determinam os resultados humanos. Né? Você pode falar, puxa, mas o diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo mata. É lógico que o diabo mata. O diabo vai matar quando o homem entrega esta autoridade para o diabo matar. O diabo não pode simplesmente chegar na tua casa e matar você e a tua família, porque ele precisa obedecer os princípios que Deus estabeleceu, as regras que Deus estabeleceu. E a regra que Deus estabeleceu sobre a nossa vida diz o seguinte: o diabo só pode entrar para fazer algo na minha vida se eu der autorização para ele fazer, se eu der brecha, se eu der espaço para ele fazer. Ou seja, no momento que eu abro as portas da minha casa e falo, pode entrar morte, porque eu estou em pecado, o salário do pecado é a morte, então a morte vai fazer parte da minha vida. Então, quando Deus fala para o homem, no dia que você comer, certamente morrerás, ele está falando sobre uma escolha. Você não pode comer, mas se você quiser comer, você não deve comer. Você pode comer, você não deve comer, porque se você comer, você vai morrer. Amém? Então Deus não prendeu o homem, ele criou o homem livre. Você é livre, eu sou livre e nossa família é livre. Todos nós somos livres para escolher. Somos livres para escolher viver a graça de Jesus ou somos livres para viver o pecado que leva à morte. Nós temos a capacidade de escolha. Então o fôlego de vida foi um presente que Deus deu para cada um de nós. Deus deu fôlego de vida. E aí o homem se alimenta da árvore errada. O homem se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal. E naquele dia, que tipo de morte aconteceu? Certamente não foi a morte física. O homem não morreu fisicamente na hora em que ele comeu daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem não morreu fisicamente. A vida dele não terminou naquele momento. A história bíblica, e nós somos uma prova disso, que estamos aqui até hoje. Então, o homem experimentou outro tipo de morte. Deus falou, no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Mas o que é a morte física? A morte física veio em função do pecado do homem. Gênesis 3,19 diz assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Né? Gênesis 5,5 diz assim, todos os dias de Adão foram 930 anos e morreu. Adão viveu 930 anos e morreu. Então, quando o homem se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não experimentou a morte física. A morte física veio depois de muitos anos. Ele teve filhos e filhas, e ele viveu muitos anos. Então não foi a morte física. Né? Então, Hebreus 9:27 diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Né? Então, a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que para nós está ordenado morrer uma única vez. Não existe a gente morrer e reencarnar e voltar a essa vida física natural. Não existe isso. Por quê? Deus emitiu uma ordem. A ordem de Deus para o homem é que ele morresse uma única vez. Ou seja, nós temos um espaço de tempo até a hora em que nós vamos deixar essa vida, a vida física. Então vai ser a única vez que nós vamos experimentar a morte física, não vai ter outra morte física. Aleluia! Então, a palavra de Deus garante que nós temos uma única morte. O segundo tipo de morte, que esse tipo de morte o homem experimentou no dia em que ele se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? Morte espiritual é a separação de Deus. Ou seja, quando você está morto espiritualmente, quando eu estou morto espiritualmente, eu não tenho comunicação alguma com o mundo espiritual.
eu estou sujeito a todas as regras, eu estou sujeito aos demônios, eu estou sujeito às leis físicas e eu me torno um escravo. Porque eu não tenho autoridade espiritual, eu não tenho vida espiritual, eu não tenho capacidade de comunicação com Deus. Então o que aconteceu com o homem no dia em que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? A Bíblia diz que Deus foi procurar o homem, mas o homem se escondeu por entre as árvores do jardim. E Deus fala: onde estás? Será que Deus não estava enxergando o homem ali? Não, o que estava acontecendo é o que está escrito em Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o pecado, a desobediência a Deus, trouxe a separação do homem de Deus, fez uma separação entre o homem e o seu Criador. E aí os pecados, o pecado que se apoderou do homem, o homem se alimentou do pecado, fez com que Deus ficasse longe do homem. Por isso que Deus procurava o homem e não encontrava. Porque o pecado cria uma barreira, o pecado cria um obstáculo, e aí Deus não consegue ouvir o homem. Né? Deus não consegue enxergar o homem, ele fica procurando o homem e não encontra. E ele fala: onde você está? Por que Deus não conseguia enxergar o homem? Porque o pecado gera morte espiritual, ou seja, separação de Deus. O homem perde a comunhão com Deus, perde o relacionamento com Deus, ele quebra a aliança com Deus e ele acaba ficando distante de Deus. Uma pessoa morta espiritualmente, ela pode viver fisicamente, ela pode trabalhar, ela pode andar, ela pode congregar na igreja, ela pode estudar, ela pode ser um empresário, ela pode ser o que ela quiser ser na vida física, mas na vida espiritual, ela pode estar morta nos seus delitos e pecados. Essa morte, ela veio sobre a nossa vida como uma herança, porque a palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado no mundo, porque assim como um homem pecou, todos nós pecamos. A Bíblia fala que todos pecaram e estão separados da graça de Deus. Então eu já nasci em pecado, eu já nasci com essa herança pecaminosa. Isso é a morte espiritual, esse estado de separação de Deus, de não ter relacionamento com o Pai Celestial, com Deus, o meu Criador. Ou seja, isso é a morte espiritual que o homem experimentou no dia em que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então isso faz com que Deus não enxergue o homem. Isso é importante na intercessão, porque a intercessão, uma das funções da intercessão é pedir perdão pelos pecados, pecados dos outros. Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Pai, não lhes imputes esse pecado. São orações feitas por Jesus e por Estevão nas Escrituras. Orações tremendas da parte de Deus ali, a inspiração de Deus, para que as pessoas fossem perdoadas dos seus pecados. Então, vamos entender um pouco. Os vossos pecados fazem separação, entre Deus e os homens. Então, os pecados que nós cometemos nos separam de Deus. Isso é morte espiritual. Mas no momento em que você começa a pedir perdão pelos pecados, começa a confessar os pecados da sua família, por exemplo, toda a separação é retirada. E Deus pode se revelar novamente. O Criador pode encontrar a criatura e a criatura pode escolher se alimentar da árvore da vida. A criatura pode começar a conhecer quem o criou e pode se transformar em filho de Deus. Por quê? Porque a separação pode ser removida, pode ser retirada pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na nossa vida de intercessão, nós precisamos compreender esse poder, essa autoridade. O homem foi separado de Deus desde o Éden. Nós nascemos separados de Deus. Em iniquidade fui formado. Eu fui concebido no pecado. Quando eu nasci, eu já estava em pecado. Ah, mas eu não fiz nada. Quer dizer, quando você fala assim, um bebê não fez nada, ele não fez nada, mas ele nasceu numa terra, numa linhagem de Adão.
E essa herança de Adão, ela foi impregnada no DNA do homem. O homem nasce em pecado, não tem jeito. Davi falou, eu fui gerado em pecado. Nós fomos gerados em pecados, meu irmão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, essa morte espiritual é o motivo da nossa intercessão, porque Deus não se agrada da morte de ninguém. Deus quer que todos se arrependam, todos venham ao conhecimento da verdade. Ora, mas como que uma pessoa pode se arrepender e vir ao conhecimento da verdade se existe uma separação entre ela e Deus? Deus não consegue falar com essa pessoa. Por quê? Porque o pecado faz uma separação. A pessoa não consegue conversar com Deus porque o pecado gera uma separação. É necessário um processo de arrependimento, que é a mudança de mentalidade. A palavra de Deus diz que o arrependimento procede de Deus. Então, quando você ora para uma pessoa que não tem vida, uma pessoa que está morta espiritualmente, você pode resolver a causa da morte quando você começa a pedir que o Senhor perdoe os pecados dessa pessoa. Em João 20, 21 em diante, Jesus diz assim, recebei o Espírito Santo. Ele sopra sobre os discípulos e fala, recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles a quem vocês retiverem os pecados serão retidos. Então, o que Jesus está falando para os seus discípulos é que eles receberam o Espírito Santo, não é o poder do Espírito Santo, e isso habilitou eles a perdoar os pecados. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Por isso Estevão está ali sendo apedrejado e ele levanta os olhos para os céus e fala, Senhor, não coloque sobre eles esse pecado. Eles estão matando, assassinando uma pessoa. Senhor, perdoa esse pecado deles, não lhes imputes esse pecado. Foi uma oração de intercessão. Resolvendo a questão do pecado, você resolve também a separação do homem de Deus. Você tirou o pecado, o Senhor pode trabalhar na vida daquela pessoa. Aquela pessoa fica livre para conhecer a Deus. Deus consegue encontrar essa pessoa quando procurá-la. Você pode orar pelas pessoas e falar, Senhor, visita aquela pessoa, perdoa os seus pecados, tira toda a iniquidade. Senhor, coloca, Senhor, o teu sangue sobre aquela vida. E aí você vai abrir o caminho para que Deus traga o convencimento dos pecados e ela pode ser transformada. Amém? Glória a Deus. Então, essa morte é a morte espiritual. Nessa morte nós temos que trabalhar. Nós precisamos orar para que esta morte seja resolvida. Amém? Então, a intercessão, a oração pela vida de outra pessoa, ela deve ter esse foco. Nós temos que tirar a morte espiritual dela. Não adianta eu orar para uma pessoa para que ela viva bem fisicamente, sendo que ela está morta espiritualmente. Não é esse o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho não é trazer riquezas sobre as pessoas, apesar de gerar essa consequência, mas o propósito do Evangelho é gerar vida e tirar a morte, a separação de Deus. Então, o Senhor deseja que todos se salvem. Isso está lá em Timóteo. Todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, qual é o propósito de Deus com o Evangelho? Que todos se salvem. O que é ser salvo? Ser salvo, meu querido, é ser removido da morte espiritual. Quando a pessoa começa a viver espiritualmente, ela nasce de novo, ela começa a ter uma vida espiritual, o seu espírito recebe o Espírito de Deus, o seu espírito que recebe a palavra de Deus, seu espírito começa a adorar a Deus. Então isso é o que? O novo nascimento, são as marcas de uma vida espiritual. Deus quer que as pessoas vivam, não que elas morram. Qual que é o propósito do Evangelho? Tirar as pessoas da morte espiritual, remover a barreira de separação, reconciliar a pessoa com Deus, reconciliar a família com Deus, reconciliar o bairro, a cidade com Deus. Esse é o propósito do Evangelho. A reconciliação envolve perdão dos pecados, remoção de qualquer véu, de qualquer separação, de qualquer bloqueio e barreira que impeçam o relacionamento de Deus com o homem. O propósito do Evangelho é fazer com que as pessoas conheçam a Deus, que as pessoas consigam acessar o Pai Celestial, que elas tenham contato direto com Deus como Adão tinha. Esse é o propósito do Evangelho. Então, a morte espiritual, ela pode ser removida, ela pode ser retirada, os seus efeitos podem ser quebrados e o espírito da pessoa pode ressuscitar.
A alma da pessoa pode ser alcançada pelo Espírito Santo, mas os pecados têm que ser perdoados. Aleluia. Amém? Então, quando o homem se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele trouxe sobre ele a separação de Deus. Deus olhava e falava assim: aonde estás? Aonde você está? Será que Deus não sabia onde ele estava? Não, porque o pecado faz uma separação entre o homem e Deus. E o terceiro tipo de morte, porque nós falamos da morte física, falamos da morte espiritual, e o terceiro tipo de morte é a morte futura, pelo menos para nós que estamos nesse tempo cronológico, né? Apocalipse 2:11, a gente estava em Gênesis, vamos para Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, o que é a segunda morte? Né? Nós falamos sobre a questão da morte física, a morte espiritual, e agora nós estamos vendo aqui uma expressão em Apocalipse, a expressão segunda morte. O que é a segunda morte? Ora, se os homens receberam por herança a morte espiritual, e a morte física vai acontecer para todos os seres humanos, se isso já veio sobre o homem, a morte entrou por um homem, pelo pecado de um homem, a morte se apoderou da minha vida. O que acontece se eu morro fisicamente, se eu faleço fisicamente, estando morto espiritualmente? O que acontece é que depois da morte física, nós lemos lá em Hebreus 9:27, que depois que o homem morre, está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo de Deus, vai acontecer um juízo. E o juízo de Deus, para quem morre sem estar vivo espiritualmente, quem morre fisicamente sem ter vida espiritual, é que essa pessoa vai sofrer o dano da segunda morte. Então, vai acontecer com essas pessoas que morrerem fisicamente sem terem o novo nascimento em Cristo Jesus. Então, nós precisamos compreender que o temor não é da morte física. O temor deve ser da segunda morte. Porque o que é a segunda morte? Depois que a pessoa morre, o corpo dela vira pó. A alma dela vai sofrer o juízo de Deus. E se esse juízo for negativo, se essa pessoa não tem o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, então ela será lançada num lugar chamado Lago de Fogo. Né? O Lago de Fogo será o lugar onde essas pessoas elas estarão eternamente separadas de Deus. Ou seja, o tempo que nós estamos vivendo nessa vida, ele precisa ser um tempo bem aproveitado, e nós precisamos aproveitá-lo espiritualmente, muito mais do que aproveitá-lo fisicamente. Nós precisamos ter relacionamento com Deus, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, não porque nós somos religiosos, mas porque vai acontecer um juízo depois da nossa morte física. Isso vai acontecer com todos os seres humanos. Todos os seres humanos passarão pelo juízo de Deus. E o juízo divino, ele vai determinar qual é o nosso destino eterno. Não é um destino temporário, porque nós teremos saído desse tempo cronológico. Não vai ter minutos, não vai ter segundos, não vai ter dias, meses, não vai ter anos. O que vai acontecer é que a eternidade não tem começo e não tem fim. Quando você sai desse mundo físico, você entra no tempo Kairos, você entra no tempo eterno de Deus. E aí, aqueles que morrerem sem terem recebido Jesus como Senhor, sem terem nascido de novo, sem terem o Espírito Santo, eles sofrerão o dano da segunda morte. Então, o meu temor, ele não deve ser perder o meu carro, perder a minha empresa, perder a minha saúde, perder a minha vida física. O meu temor tem que ser, não posso sofrer o dano da segunda morte. Esse tem que ser o meu alvo, a minha prioridade e o meu objetivo de vida. Eu não posso, de maneira alguma, deixar essa vida física
para sofrer a segunda morte. Então é importante compreender que o temor de Deus não é um medo, porque Deus não coloca medo sobre a nossa vida. O temor de Deus é o temor do destino eterno que muitos terão por não terem nascido de novo. Então Deus nos deu uma oportunidade de nos livrar da morte eterna. Porque a morte física ela vai acontecer, mas a morte eterna ela não foi desenhada para nós. O que Deus desenhou para você é vida eterna, não morte eterna. Mas, como eu falei no começo, Deus não criou homens para serem manipulados. Deus não obriga ninguém a receber vida e não obriga ninguém a receber morte. Desde Adão ele fala, você precisa fazer uma escolha, se você comer da árvore errada, você vai morrer. Né? E hoje nós temos condições de escolher Jesus, de escolher nascer de novo, de receber Jesus como Senhor da nossa vida. Ou seja, se eu nascer de novo, se eu crer no Evangelho, então o meu espírito vai receber o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vai me levar à ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é para a pessoa que morreu fisicamente, mas ela tem o Espírito de Deus sobre ela. Por isso Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele fala isso para Marta ou para Maria. Ele fala isso antes de ressuscitar o Lázaro. O Lázaro tinha morrido fisicamente. E aí Jesus está caminhando para ressuscitar fisicamente o Lázaro, que era amigo dele. E ele fala, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, qual é o meu propósito, o meu objetivo de vida? Ressuscitar dos mortos. Paulo fala assim, eu estou trabalhando para ver se de alguma maneira eu alcanço a ressurreição dos mortos. Então, o que me garante que eu vou ressuscitar dos mortos? O Espírito Santo. Eu não posso perder o Espírito Santo, irmão. Porque o Espírito Santo é aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E é o mesmo Espírito que vai ressuscitar cada um de nós dentre os mortos. Jesus é aquele que passou pela morte física. E ele ressuscitou. Mas ele ressuscita como uma nova criatura. Né? Ele ressuscita como Deus. Ele ressuscita com um corpo glorificado. E a Bíblia diz que assim como ele é, nós também seremos. Então qual é o nosso alvo, meu irmão? A ressurreição dos mortos. Qual é o alvo da minha intercessão? Senhor, eu quero que a minha família ressuscite dos mortos. Eu quero que a minha família seja viva espiritualmente. Eu quero que a minha família tenha o Espírito Santo. A minha oração tem que ser essa, não só pela minha família, mas pelos meus amigos, pela igreja, pelos ímpios, pelas pessoas que me rodeiam, aqueles que o Senhor colocar no teu coração. Qual que é o alvo? Senhor, eu quero que essas pessoas nasçam de novo. Quem nasce de novo tem acesso às promessas de Deus. Quem nasce de novo tem acesso à vida abundante. Quem nasce de novo tem acesso à cura, tem acesso à prosperidade, tem acesso à direção, à sabedoria, ao conhecimento. Quem nasce de novo, meu irmão, tem acesso à presença de Deus, que é muito importante. Quem nasce de novo experimenta a vida em abundância. Amém? Então, por isso Jesus falou para Marta, para Maria, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto fisicamente, vai ressuscitar. Foi o que ele falou antes da ressurreição de Lázaro. Por isso é importante, irmão, que a nossa oração tenha um alvo, tenha um objetivo. O objetivo não é a vida física. A vida física é consequência da vida espiritual. Eu preciso orar para que a vida espiritual ela seja uma realidade na vida da pessoa por quem eu estou orando. Senhor, perdoa os pecados dessas pessoas, perdoa o pecado dessa pessoa, Senhor, traz arrependimento, faz ela nascer de novo, Senhor, traz o convencimento. É lógico que a escolha será dela, mas se eu tirar os pecados, a separação entre essa pessoa e Deus vai sair. E quando a separação é removida, Deus pode convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo pode atuar, porque o pecado de Adão é removido. O Cordeiro de Deus, que é o intercessor maior, ele nos ensina isso. Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tira esse pecado deles. Remove a separação deles. Trabalha no coração deles. Você está fazendo muito mais
do que orar para que uma pessoa seja abençoada. Muito mais do que orar para que uma pessoa tenha riquezas, posses. Muito mais do que orar para que uma pessoa tenha alegria. Você está fazendo algo que a pessoa vai ter a causa da alegria, a causa da vida em abundância, que é o Espírito de Deus, a presença de Jesus no seu coração. É uma pessoa, né? Jesus, ele não veio para nos fazer religiosos. Ou seja, eu vou seguir uma série de regras e por causa dessas regras eu vou ganhar muito dinheiro e depois eu vou para o céu por causa das regras. De maneira alguma. Jesus veio para abrir um caminho para que nós possamos voltar a ter relacionamento com uma pessoa. Uma pessoa, meu irmão. É uma pessoa. Não é um livro, não é um conjunto de doutrinas e regras. Isso tudo faz parte do esquema. Mas, se você conhecer a Deus e for conhecido de Deus, você não vai morrer. Lázaro era amigo de Jesus. Ele, ainda que esteja morto, vai viver. Lázaro é o maior sinal. Né? Porque Jesus falou assim, ó, eu já não vos chamo de servos, de escravos, de doulos, mas eu tenho chamado vocês de amigos. Se você é amigo de Deus, né? Deus pode tentar ser teu amigo, pode tentar ser meu amigo, mas eu posso não querer ser amigo de Deus. Eu posso não querer me relacionar com Deus. Eu posso não querer conversar com Deus. Lázaro tinha relacionamento com Jesus e ainda que estivesse morto, ele ressuscitou. O Lázaro, meu irmão, é um tipo profético daquilo que nós vamos viver. Aqueles que forem salvos em Cristo Jesus, eles vão ressuscitar para desfrutar de vida eterna. E aqueles que não têm, né, relacionamento com essa pessoa, com Deus, com o Criador, com o Pai Celestial, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que Deus também não conhece, esses serão jogados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E é dessa segunda morte que nós temos que procurar nos livrar, irmão. É dessa segunda morte que nós temos que orar para que Deus não deixe isso acontecer com a nossa família. Não que Deus possa obrigá-los a decidir as suas vidas, mas Deus pode convencê-los, Deus pode conversar com eles, Deus pode acessar os ouvidos deles, Deus pode falar com eles em sonhos, em visões, Deus pode dar uma experiência para eles, para mostrar que Ele está ali, e essas pessoas vão poder escolher de maneira clara quem que eles querem seguir, se eles querem seguir o pecado, se eles querem escolher a vida ou a morte. Amém? Deus pode dar a opção. Por isso que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, não morra. Não morra a segunda morte, mas tenha a vida eterna. Esse tipo de morte desse texto bíblico é a morte, a segunda morte. Não está falando da primeira, ele está falando da segunda morte. Ele está falando da morte eterna. Não sofra o dano da segunda morte, mas que ele viva eternamente, todo aquele que nele crê. Então é necessário que a pessoa creia, é necessário que eu creia, é necessário que eu mantenha a minha vida na fé, viva pela fé. Se eu viver pela fé e morrer, né, ao vencedor, de maneira alguma sofrerá o dano da segunda morte. Ao vencedor, o que é o vencedor? Aquele que lutou, aquele que preservou a sua fé, preservou a sua santidade, buscou a santidade, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Aquele que tentou preservar a sua vida do pecado, correu do pecado, vivia, né, fugindo do pecado, ele quis se santificar todos os dias, tinha relacionamento com Deus, relacionamento com o Espírito Santo, procurava guardar o seu coração e os seus pensamentos, e aí essa pessoa, ela venceu, de maneira alguma vai sofrer o dano da segunda morte. Então o que a palavra de Deus está dizendo? A palavra de Deus está dando o caminho, porque Jesus é o caminho, a palavra é o caminho, é o único caminho. Amém? O caminho de volta para Deus. Então Jesus Cristo é o caminho para evitar a segunda morte, né? Jesus Cristo é o único caminho. Não dá para você evitar a segunda morte seguindo regras.
não dá para evitar a segunda morte cumprindo lei, porque nós somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça e não pelas obras. É lógico que nós fomos criados por Deus para fazer boas obras, mas as obras não são determinantes para que nós sejamos salvos. A salvação não pode ser conquistada pelo meu esforço humano, pelo meu esforço mental, pelo meu pensamento, pelo meu conhecimento teológico. Não é isso que salva. O conhecimento não salva, assim como os dons também não salvam, meu irmão. O que vai salvar são os frutos: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, esses que vão herdar o reino de Deus são os que dão fruto. E quem é que dá fruto? Quem está plantado, enxertado na videira verdadeira. Quem está plantado em Jesus. Esse dá fruto. O destino dele não é ser queimado no fogo, porque é um galho frutífero, é um ramo frutífero. É alguém que está ligado em Jesus. Jesus conhece essa pessoa conhece Jesus, eles têm relacionamento, e a sua vida é uma vida frutífera. O que é uma vida frutífera? Não é uma vida religiosa, não é uma vida que a gente vai ficar pregando, ensinando aqui na internet, ou profetizando na vida de alguém. Isso não é fruto, irmão, isso é dom. O fruto é outra coisa, o fruto é quem eu sou. O fruto não é o que eu faço. O fruto é quem eu sou. Ou seja, a minha essência. O fruto, ele identifica de qual árvore você é. E você lembra no começo, quando nós falamos do jardim do Éden. Quem se alimenta da árvore errada morre. Porque a sua essência vai ser alterada de maneira errada. A essência do homem se tornou uma essência desobediente. Uma essência que tem o conhecimento do bem e do mal, que busca pelo seu próprio esforço ganhar a vida eterna, que busca pelos seus talentos ganhar a vida eterna. Mas a vida eterna se conquista por relacionamento com Deus. Quando você se relaciona com Deus, quando você está ligado em Jesus, quando você conversa com Jesus, quando você obedece o que Jesus fala para você, quando você tem, uma identidade em Cristo, aí você é salvo. E você pode crer. Você tem uma fé inabalável. Para você isso já é uma realidade. Somos salvos pela fé. Não somos salvos por profecia, não somos salvos por qualquer ministério, por qualquer dom, por qualquer talento. Você não é salvo porque você canta na igreja, você não é salvo porque você é diácono na igreja, você não é salvo porque você ensina na internet. Você não é salvo por essas coisas, irmão. Você é salvo pela fé. Você é salvo exatamente porque você tem uma aliança com Deus. E você é filho de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Uma pessoa importante nesse contexto é Enoque, o sétimo depois de Adão. Na sétima geração depois de Adão, nasce um homem chamado Enoque. E ele viveu exatamente 365 anos. 365 anos. E a Bíblia se refere a Enoque exatamente assim: andou Enoque com Deus. E depois a Bíblia fala: Enoque viveu 365 anos. Aí a Bíblia repete: andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. A única referência que a Bíblia faz sobre esse homem foi que ele andou com Deus. Ele andou com Deus. Ele não andou com seu pai, ele não andou com seu irmão, ele não andou com seu filho, não andou com Adão. Enoque foi levado, quando Enoque foi levado, Adão estava vivo, ele não andou com Adão, o patriarca da fé, não andou com ninguém que era famoso na época, não andou com ninguém, ele andou com Deus. Então a nossa vida espiritual, ela precisa ser priorizada. Ela precisa ser ativada. Eu preciso caminhar com Deus todos os dias do ano, 365 dias do ano. Deus olhou para Enoque e falou assim: olha, ele anda comigo. Eu conheço Enoque, Enoque me conhece. Eu conheço Enoque, Enoque me conhece. Então, quando você anda com Deus, você é tomado, você vai ser arrebatado, você vai ser ressuscitado, você não vai ser morto pela segunda morte. Você pode experimentar a morte física, mas a morte espiritual acabou na tua vida para sempre. Você vai ter vida eterna, meu irmão. Então é só você andar com Deus. Por isso que Jesus diz em Mateus
um sermão. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos em teu nome, não fizemos milagres, até expulsamos demônios. O Senhor vai falar para essas pessoas: olha, eu não te conheço, você nunca andou comigo, você usou o nome de Jesus, você falou de Jesus, você pregou o evangelho, você tinha a revelação, mas tudo isso são dons. Eu não te conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês não têm vida espiritual comigo. O que é vida espiritual? É a profecia? De maneira alguma. Vida espiritual não é profetizar. Não é. Saul profetizou. Saul não estava nem em relacionamento com Deus, tinha sido rejeitado por Deus, mas ele profetizou. Até a mula falou com o profeta, porque o profeta perdeu a visão. Então não vai por aí, meu irmão. Profecia é um dom tremendo, é fantástico, mas em questões de salvação, a salvação é mais importante que o meu dom profético. É mais importante que o meu dom de ensino. É mais importante que o dom de falar em outras línguas. A salvação depende do fruto. E o fruto muitas vezes não faz barulho, não aparece, não dá ibope, não faz sucesso, não é elogiado, reconhecido pelas pessoas, mas o fruto é reconhecido por Deus. Deus sabe aqueles que são dele. Por isso muitos dirão naquele dia: Senhor, quando que nós te vimos com fome ou com sede? Quando nós te recolhemos? Senhor, né, quando vocês fizeram isso com algum desses pecados? Quando vocês amaram? Quando vocês estenderam a mão? Quando vocês praticaram o amor? Vocês fizeram comigo. Eu conheço vocês. Vinde, benditos do meu Pai. Amém? Então é importante compreender esses princípios, porque a prioridade tem que ser a salvação. Tem que ser o livramento da segunda morte. Aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. O temor tem que ser o seguinte: Senhor, eu não quero ir para o lago de fogo, não quero queimar eternamente. Então esse é o temor. Por isso que o anjo de Deus, em Apocalipse, fala que quando um selo foi rompido, um anjo saiu tocando uma trombeta. Isso deve estar acontecendo agora, ou vai acontecer. Eu não tive nenhuma revelação, mas deve estar acontecendo, irmão. O anjo sai berrando nos quatro ventos: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a terra seca. Então, nós precisamos temer a Deus, pois é chegada a hora do seu juízo. O temor de Deus. As pessoas temem a Covid, temem os ladrões, temem os políticos, temem o comunismo. As pessoas têm medo de ladrão, de polícia, têm medo de serem presas, medo de serem mortas, estupradas e várias coisas, mas tudo isso está na esfera física. Mas é difícil você encontrar uma pessoa que tema a Deus. Ou seja, não importa o que vai acontecer com o meu corpo, porque do pó eu vim e pro pó eu vou voltar. Isso é algo estabelecido. As pessoas falam: só tem uma certeza nessa vida: nós vamos morrer. Como nós vamos morrer fisicamente, não sabemos, né? Eu tenho para mim a seguinte situação: a Bíblia diz que Deus tem por preciosa a morte física dos seus servos. Deus tem por preciosa a morte física dos seus servos. Então, a gente pode chegar para Deus e falar: Senhor, não me deixa morrer, por exemplo, internado no hospital. Não me deixa ficar sofrendo muito tempo antes de experimentar a morte física. Se eu vou experimentar a morte física, Senhor, que isso aconteça de maneira tranquila, que isso aconteça de maneira suave. Eu posso escolher morrer, por exemplo, pregando. Eu já vi gente que pede para Deus morrer no púlpito pregando, porque o cara ama tanto o seu ministério, o seu chamado, o seu dom, que ele quer morrer pregando a palavra de Deus. E aí Deus vai conceder isso para ele, né? Outras pessoas podem escolher morrer enquanto estiverem dormindo. Então eu quero dormir, e aí é lógico que a morte para quem é salvo não é morte, é um adormecimento. Por isso, nós vamos experimentar a morte. Você pode escolher como você pode experimentar a morte. Eu lembro de uma pessoa que a gente foi visitar, e ela estava no leito de morte. A gente foi na casa dela, ela tinha câncer, e o câncer já tinha tomado todo o corpo dela. Os médicos enviaram ela para casa para ela ficar os últimos momentos com a sua família. E nós fomos visitar essa irmã. E a irmã estava com muito medo,
porque ela sabia que ela ia morrer. Ela já tinha essa consciência de que ela ia experimentar a morte física. E ela falava para mim, pastor, eu estou com medo, né? Como que vai ficar a minha família, os meus filhos? E eu falei para ela, olha, a senhora está com medo exatamente do quê? O que a senhora sente medo? Não, eu tenho medo porque eu não sei o que vai acontecer. A gente tem medo do desconhecido, não é, irmão? Morrer uma única vez, a gente não tem a experiência de morrer 2 vezes para saber como é. Mas aí eu fui pautado na palavra de Deus, eu falei, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Você dormiu ontem à noite? Não, dormi. Que hora a senhora dormiu? Eu dormi 11 horas da noite. Ótimo. Anteontem a senhora também adormeceu? À noite dormi. Dormiu bem? Dormi. Quando a senhora dormiu, sentiu alguma coisa? Como assim? Sentiu medo de dormir? A senhora tem medo de dormir? Não. Pois é, a senhora não vai morrer. A senhora vai dormir. É assim que um servo de Deus, uma serva de Deus, eles experimentam a morte física. É um adormecimento. A pessoa dorme. E ela vai ressuscitar em Cristo Jesus. Ela vai, como Lázaro, ela vai renascer, ou ressuscitar, ela vai sair do túmulo com um corpo glorificado. E aí essa irmã, ela foi se acalmando. E eu orei com ela, a gente expulsou esse medo. Né? Por quê? Porque falta de conhecimento, as pessoas não falam sobre a morte física. Né? Mas a morte física é simplesmente você deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir, meu irmão. Né? Porque Jesus falou, ainda que você esteja morto, viverá. A palavra de Deus diz que a morte não tem poder sobre a tua vida, a morte espiritual não tem mais poder sobre a tua vida, a morte não tem poder sobre a tua vida. Então nós não temos que temer a morte. Amém? A morte para nós é adormecer. E assim como nós dormimos, nós seremos despertados. A ressurreição é acordar. Aleluia. Amém, meu irmão? Então nós colocamos aqui o fundamento da ressurreição dos mortos. Isso é o fundamento. Né? Na semana que vem, ou na próxima oportunidade, se Deus quiser, a gente vai continuar falando desse assunto, porque ele é muito importante. Nós precisamos compreender o que vai acontecer depois da morte física. E temos que orar para que as pessoas, principalmente a nós mesmos, né? Porque Jesus falou assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta eu ganhar muito dinheiro e perder a minha alma? O que adianta eu ter tantos imóveis, carros, casas, camelos, ovelhas, servos e servas e perder a minha alma? Não adianta nada. O que adianta eu ser, né, um pastor e ensinar bastante a palavra e perder a minha alma? Não adianta nada. Então é muito importante a gente se aprofundar nesse assunto, porque esse é um fundamento. Esse é um fundamento crucial para o Evangelho. Saber o que vai acontecer, da onde viemos e para onde vamos. Amém? E saber orar estrategicamente para que a morte espiritual ela saia da vida das pessoas para quem nós estamos intercedendo. Esse é o primeiro alvo. Deus deseja que todos se salvem. Todos se salvem. Quando diz todos, ele quer dizer todos. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado por esse ensinamento poderoso. Obrigado porque o Senhor é bom. A sua misericórdia se renova sobre a nossa vida todos os dias, Senhor. Pai, se tem algum tipo de tabu, algum tipo de bloqueio em relação a esse assunto da morte, por causa de algum luto, algum trauma que nós tivemos no passado, nós imploramos ao Teu Espírito que sonde o nosso coração, sonde a nossa história de vida, e que o Teu Espírito remova todo o medo, remova todo o trauma, remova tudo que marcou negativamente a nossa vida. Nós precisamos, Pai, compreender pelo Teu Espírito e pela Tua palavra esse assunto da morte física, da morte espiritual e da segunda morte. Então fala conosco durante essa semana, enquanto nós dormimos, quando nós acordarmos. Senhor, que nossos ouvidos possam ouvir a Tua voz e os Seus pensamentos possam atingir os nossos pensamentos. Que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida. Nos ensina a orar estrategicamente, nos ensina a orar de maneira que as pessoas que vão receber a oração
para que essas pessoas sejam salvas, que toda barreira caia. Nos ensina, Pai, a orar, pedindo perdão pelos pecados, nos conduza em oração e que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Até a próxima. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.